Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Estudo Bíblico, Judas 1, versos 3 e 4. Queridos, o livro de Judas é uma epístola poderosa que aborda a necessidade de defender a fé cristã contra falsos mestres e ensinos distorcidos. Nos versículos 3 e 4, Judas destaca a urgência de sua mensagem e a importância de lutar pela fé verdadeira. Vamos explorar esses versículos em profundidade para entender seu contexto, significado e aplicação para a nossa vida. Versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A intenção original de Judas é escrever sobre a salvação comum. Ele inicialmente pretendia escrever uma carta sobre a salvação comum compartilhada por todos os crentes. Esta salvação comum refere-se ao Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova que traz salvação a todos que creem. Mas há uma mudança de plano. Apesar de sua intenção original, Judas sentiu a necessidade urgente de abordar outro tema, a defesa da fé. Esta mudança indica a gravidade da situação na comunidade cristã a qual ele escreve. Judas exorta os crentes a batalhar pela fé. Isso implica um esforço ativo e contínuo para proteger e preservar a integridade do Evangelho. A palavra batalhar sugere um conflito espiritual e teológico, onde a verdade precisa ser defendida contra falsidades. Fé entregue aos santos. A fé que uma vez foi dada aos santos é o corpo de doutrina cristã transmitido pelos apóstolos e profetas. Esta fé é imutável e não deve ser adulterada ou comprometida. Versículo 4. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único Criador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Em sua advertência contra falsos mestres trata da infiltração de homens ímpios, por isso ele alerta que se introduziram alguns na comunidade cristã. Esses homens ímpios não são de fora, mas de dentro da igreja, tornando a situação mais perigosa. Mas esses indivíduos estão destinados ao juízo. Esses indivíduos já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Isso significa que a Escritura já advertia sobre a vinda de tais falsos mestres e o julgamento reservado para eles, conforme a segunda carta de Pedro 2, versos de 1 a 3. Tais indivíduos estavam distorcendo a graça de Deus. Eram falsos mestres que convertem em dissolução a graça de Deus. Eles distorcem a graça de Deus, transformando em uma licença para a imoralidade e comportamento dissoluto, negando assim os padrões morais que acompanham a vida cristã. Eles negam a Deus, único Deus e Senhor nosso, Jesus Cristo. A negação pode ser doutrinária, moral ou prática, mas resulta em uma rejeição da autoridade de Cristo. A aplicação prática. Precisamos ter vigilância espiritual, portanto devemos estar atentos e vigilantes quanto aos ensinamentos que recebemos e às pessoas que influenciam nossa fé. A Bíblia nos chama a examinar tudo e reter o que é bom, 1 Tessalonicenses 5, verso 21. Uma outra coisa que precisamos é ser fiel à doutrina apostólica. Precisamos nos firmar na doutrina apostólica, estudando a Bíblia diligentemente e rejeitando qualquer ensinamento que contradiga a palavra de Deus. Assim como Judas exorta os crentes a batalhar pela fé, também somos chamados a defender a verdade do Evangelho em nossas vidas, em nossas igrejas e em nossas comunidades. Graça e santidade. A verdadeira graça de Deus nos chama a uma vida de santidade e obediência, não de libertinagem. Devemos viver de maneira que reflete a transformação que a graça de Deus opera em nós. Queridos, os versículos 3 e 4 de Judas são uma chamada urgente para todos os crentes defenderem a fé cristã contra falsos mestres que distorcem a graça de Deus e negam a autoridade de Jesus Cristo. Que possamos ser diligentes em nossa vigilância, fiéis à doutrina apostólica e ativos na defesa da fé, vivendo vidas que glorifiquem a Deus e demonstrem a verdadeira transformação que sua graça traz. Amém. Ministração. Reverendo Pinho Borges. Locução. Assistente Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.